como que calcula a distância de um ponto a um plano e nós vamos utilizar esse conhecimento para construir também no GeoGebra. Como que nós podemos fazer isso? Então, primeiro você marca os pontos A, B e C que foi dado no seu exercício. Você vai escolher a ferramenta plano por 3 pontos, que ele já vai formar o plano com aqueles 3 pontos que você selecionar. Então, você escolhe lá os pontos A, B e C. Então, primeiro você escolhe a ferramenta, depois você clica A, B e C para formar esse plano. Você vai marcar o ponto D, que também foi dado aqui no exercício. Marque o ponto D. Você vai usar a ferramenta reta perpendicular. Por que essa ferramenta? Porque lembra que a distância entre um ponto e um plano, a distância sempre vai ser, a menor distância sempre vai ser na direção perpendicular. Então, quando você colocar a ferramenta reta perpendicular, escolhendo o ponto D e depois o plano, ele vai traçar aquela reta que vai te dar a menor distância, né? Porque a menor distância entre um ponto e um plano vai ser sempre na direção perpendicular. Você vai marcar o ponto E, que é a interseção da reta com o plano, e depois você vai usar a ferramenta distância comprimento, que aí você, anotando aqui qual que é o ponto E, que é o ponto de interseção dessa reta perpendicular com o plano, ele vai já calcular qual que é a distância ou tamanho do segmento de D até E. O exercício 21 é um outro exercício também que envolve, que dá o módulo dos vetores, o ângulo entre eles e quer que calcule a área do triângulo determinado por U e V. Bom, aqui eu vou então, primeiro traçar o vetor do ponto 00 até o ponto 06, e aqui eu vou usar os vetores que são mais simples, né? Então aqui ele não fala quais são os vetores, mas eu vou utilizar, se eu quero um vetor que tamanho 6, então eu vou fazer ele sobre o eixo X, eu vou construir ele sobre o eixo X de forma que ele tenha tamanho 6, então por isso que eu vou traçar do ponto 00 até o ponto 06. E aqui também ele não está falando que precisa ser no plano, mas no plano é mais fácil de desenvolver esse exercício. Você vai poder usar a ferramenta ângulo com amplitude fixa, você seleciona primeiro o ponto B e depois o ponto A, e você vai escolher a amplitude, na hora que ele pedir para você digitar, você escolhe a amplitude de 30 graus. Você vai traçar uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B' que o próprio GeoGebra marcou para você. Você vai colocar um ponto C sobre essa reta de forma que você consiga deslizar o ponto sobre a reta. Use a ferramenta distância comprimento, escolhendo o ponto A e C, e aí você vai percorrendo o ponto C até a distância AC atingir 4, então, ou bem próximo, quando você conseguir chegar bem próximo de 4. Use a ferramenta polígono, escolhendo os pontos A, B e C, e depois use a ferramenta área, selecionando o triângulo ABC. Então, essa vai ser o resultado final, que você vai ter aqui o tamanho, né, do seu AC, que seria o vetor de tamanho 4. Esse aqui você escolhe, esse aqui você determina a amplitude e depois você consegue, então, descobrir qual que é a área desse triângulo aqui formado por esses 3 pontos. Ou, na verdade, não era nem os 3 pontos, era pelos vetores. E o exercício 21, que é também do livro do Paulo Interli, ele pede para determinar o ângulo entre as retas. Para determinar o ângulo entre as retas, então eu vou desenhar no GeoGebra essas retas. Eu então tiro aqui o ponto e o vetor diretor, porque lá no GeoGebra eu consigo desenhar as retas usando um ponto e o vetor diretor. Bom, então aqui na opção álgebra, eu vou primeiro definir o meu vetor usando a opção vetor ponto. Então, eu coloco a opção vetor e coloco qual é o ponto de extremidade que vai chegar esse meu vetor. A minha reta, eu vou usar, para desenhar a minha reta R, eu vou usar esta relação, que seria reta definida por um ponto e o vetor diretor. E aqui eu preciso primeiro determinar quem que é o vetor U, diretor que eu vou utilizar, e depois utilizar esse vetor U aqui dentro da minha reta, ok? A mesma coisa eu faço com a minha reta S. Eu defino
quem é o vetor V, para o GeoGebra entender quem que é o meu vetor V, e depois eu posso, então, determinar a minha reta S, colocando o ponto e depois o vetor V, que vai ser o vetor diretor. Quando eu peço para calcular o ângulo, né, entre U e V, ou seja, entre os vetores diretores, ele dá ali 120 graus. Porém, então lembra assim, ó, se eu calcular só o ângulo entre os vetores diretores, vai dar 120 graus. Mas o ângulo entre duas retas é sempre o menor ângulo entre a reta RS e esse ângulo ele vai estar entre 0 e π sobre 2, ou seja, o ângulo ali não passa de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é o ângulo entre os vetores diretores, mas e o ângulo entre as retas? Bom, se eu coloco o ângulo entre as retas, o GeoGebra ele coloca uma indefinição, porque essas retas elas são reversas, elas não se interceptam. Como que eu posso resolver isso? Eu posso traçar uma nova reta, aqui eu chamei de S2, que vai passar pelo ponto dessa minha reta R e que seja paralela, ou seja, tem o mesmo vetor diretor da minha reta S. Então, olha, eu já usei o meu conhecimento que se eu quero manter o ângulo entre essa reta S e essa reta S, mas eu quero que elas sejam concorrentes, eu uso um ponto da reta R e eu uso o vetor diretor da reta S. Então, eu consigo obter uma reta que é concorrente a R e que tem a mesma inclinação, ou seja, paralela à reta S. E aí, agora sim, o GeoGebra ele consegue calcular o ângulo entre a reta R e a reta S, mas, novamente, ele dá o valor de 120 graus. Bom, aqui, pelo desenho, você já consegue ver que, se aqui é 120 graus, o menor ângulo que vai estar aqui vai ser o suplementar, que vai ser 60 graus. Mas ainda, se você quiser que o GeoGebra te mostre ali qual que vai ser o menor ângulo, ou se for algum ângulo que seja quebrado, você pode colocar um ponto sobre a reta S2, o ponto de intersecção entre as duas retas e o outro ponto e pedir para calcular o ângulo entre A, B e C. E aí aqui vai aparecer então o ângulo entre essas duas retas. Então esse exercício ele foi mais para também ter um ponto de atenção, né? Precisamos ter um olhar crítico quando for utilizar essas ferramentas também de acordo com o conhecimento que nós adquirimos ao longo da disciplina. Um abraço e até a próxima aula.